O vídeo de hoje é para responder a pergunta do membro aqui do canal, Luciano. Vamos à questão. Professora, aquela passagem da carta de Paulo, onde ele fala que Jesus apareceu para a galera, para Tiago, para Pedro e para ele, eu entendo como um exagero do próprio Paulo, como uma tentativa de dar autoridade para os citados como um exagero da comunidade que escreveu a carta, ou como posso entender? Eu vejo como uma ferramenta linguística para dar autoridade, mas posso estar errado. Então, primeiramente, Luciano, obrigada pela questão. Lembrando que quem não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos e também já amarreta aquele like, deixe comentários e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Mas vamos à questão. Bem, a passagem que o Luciano está comentando é de 1 Coríntios 15, uma carta autêntica do Paulo e escrito ali por volta da década de 50, destinada aos cristãos estabelecidos na cidade portuária de Corinto. E para a gente entender melhor a questão, precisamos nos voltar à passagem para ler o contexto em que Paulo descreve essa série de pessoas que estão vendo o Jesus ressuscitado. Vamos conferir? Proporcionei-vos, em primeiro lugar, o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos erros, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez só, a maior parte dos quais permanecem vivos. Alguns, porém, morreram. Depois apareceu a Tiago, e a seguir a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, ao aborto, por assim dizer. Pois eu sou o menor dos apóstolos. Eu, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a congregação de Deus. Ora, com isso nós vemos que Paulo está recuperando uma memória que já está disponível em forma oral para os cristãos de Corinto e essas comunidades paulinas de um modo geral. E por que eu estou dizendo isso? Eu chamo a atenção à expressão inicial. Ele diz que está transmitindo algo que ele aprendeu. Ou seja, a informação de que Jesus estava aparecendo para seus discípulos já é algo que é anterior a Paulo, algo que Paulo aprendeu nessa sua passagem de um judeu fariseu para um judeu cristão. E ele estava repassando de forma oral para as comunidades que ele havia fundado ou que ele havia visitado. Isso é um elemento fantástico, porque nós começamos a perceber que Paulo não está inventando essas informações. As primeiras gerações de cristãos estão pautadas, do círculo paulino, ao menos, na crença da ressurreição e na necessidade de ter essa experiência estática de ver esse Jesus. Não por acaso, nós temos um cientista da religião, que eu já citei em alguns momentos o livro dele aqui no canal, que é o Paulo Nogueira. Ele diz que o cristianismo é uma religião de visionários. E esse é um elemento fantástico, porque está sinalizando que o nascimento do cristianismo, a partir ali dos anos 30, pós-morte de Jesus, 30, 40, quando ele é retomado, se dá a partir dessa crença e dessa experiência mágica, mística, de ver esse Jesus da fé. Logo,
não é um exagero por parte de Paulo, ou uma invenção de Paulo, essa crença da ressurreição. Paulo fazia parte do grupo de judeus cristãos que acreditavam que Jesus havia ressuscitado e que Jesus estava aparecendo para algumas pessoas. Porém, há um dado aí muito interessante. É o fato de que Paulo se insere nessa narrativa. Paulo vai dizer, olha, apareceu para mais de 500, apareceu para Tiago, para todos os apóstolos. Isso significa dizer que a ideia do ver está intimamente ligado com a autoridade apostólica. Paulo, ao se inserir nessa narrativa, nessa memória, essas tradições orais sobre essa experiência do ver, ele também está reivindicando para si a ideia de ser um apóstolo. Ou seja, Paulo está se colocando como uma autoridade no interior das comunidades que ele fundou ou circulou. Isso, então, é um elemento fantástico, porque a gente começa a perceber que a ideia de apostolicidade está diretamente ligada com a ideia de autoridade e com a ideia de que Jesus havia ressuscitado. Então, Luciano, você tem razão. Não é errado pensarmos que é um recurso linguístico, né, um recurso em que Paulo está acionando para reforçar ou defender a sua autoridade no interior da comunidade de Corinto. Contudo, eu chamo a atenção que isso não é uma particularidade de Paulo. Vou voltar aqui à expressão, ao conceito do Paulo Nogueira, de que o cristianismo foi, em suas origens, uma religião de visionários. E por que eu digo isso? Quando nós vamos para o gênero Atos, que a partir da documentação extracanônica nós percebemos o verdadeiro sucesso e circularidade desse gênero entre diferentes comunidades cristãs, nós vemos que a ideia de apostolicidade está diretamente ligada nesses materiais também com essa experiência estática, essa experiência visionária de ver Jesus ressuscitado. E é uma experiência nessa literatura, ou melhor, nesse gênero literário, muito democrático, porque nós temos Jesus aparecendo para homens e mulheres. E é um gênero que a gente também pode afirmar que fez muito sucesso entre os primeiros cristãos, porque mesmo após o fechamento do cânone, nós temos cópias circulando. Nós temos atos que vão chegar ali por volta do século V, VI, até mesmo VII da Era Comum. E lembrando que o cânone é fechado no século IV. Então, vejam a força desse material. E um outro fator que deixa muito claro que esse foi um elemento utilizado com recorrência entre os primeiros cristãos para dar autoridade é o fato de nós termos um autor em contexto do século II, finalzinho do século II, para ser mais precisa, chamado Tertuliano, que em sua obra sobre o batismo, ele defende a ideia de quem pode dar o batismo e ser uma autoridade no interior dessa igreja. E o perfil que ele vai delimitar é muito interessante. Primeiro, são homens, descendentes desses apóstolos. Ele vai defender um princípio hierárquico e ele vai dizer que essas lideranças, sobretudo femininas, que estavam justificando a sua autoridade a partir de experiências estáticas, não eram experiências verdadeiras, não eram experiências legítimas. Logo, deveriam ser tratadas como víboras da heresia. E o interessante é que Tertuliano não estará sozinho nesse debate. Um conjunto de autores da autoproclamada ortodoxia cristã, mais conhecido como patrística, vão também caminhar nesse sentido para pontuar que essa ideia de ver Jesus e automaticamente ser considerado um apóstolo é do período apostólico.
e que as lideranças que estavam ali atuando eram lideranças vinculadas a uma estrutura hierárquica. Eram indivíduos que tinham obtido os verdadeiros conhecimentos desses apóstolos e discípulos dos apóstolos. Logo, não sendo mais possível, então, ter essa experiência visionária, o que dirá, a partir dessa experiência visionária, você se autoproclamar como um apóstolo. Em contrapartida, toda a literatura, como eu mencionei aqui rapidamente, do gênero Atos, ou também Vida, que é uma outra literatura que vai nascer nesse contexto século III, século IV, vai apresentar essas personagens, sejam homens ou mulheres, como indivíduos que têm essa experiência visionária e recebem a alcunha de apóstolo. Assim sendo, a narrativa de 1 Coríntios nos abre a possibilidade, ou é uma janela de um passado fantástico sobre os primeiros cristãos. É a possibilidade de entendermos como que a temática da ressurreição foi importantíssima para essa retomada ou esse nascimento do cristianismo. E como que a ressurreição, ela estava, ou melhor, o tema da ressurreição estava diretamente vinculado com a questão da autoridade no interior dessas comunidades. E isso rapidamente gerou um conflito entre autoproclamados ortodoxos e não ortodoxos, fazendo com que essas lideranças carismáticas, itinerantes, sobretudo, fossem violentamente reprimidas, silenciadas, discriminadas e rotuladas como heresias por esses autoproclamados ortodoxos defensores de um modelo de cristianismo local e hierarquizado. Enfim, galera, era isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Também cogite a hipótese de se tornar membro do canal. São 3 categorias, só escolher a sua. Outra forma de ajudar aqui no espaço é mandando um valeu demais ou um Pix. Meu link está aqui na descrição. Até a próxima!